Olha, aqui no segundo bloco aqui do Metrópole em Foco, hoje nós estamos recebendo aqui o Marcos Monteiro. O Marcos Monteiro é secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, que tem a sigla aí como CIURB, né? Ele é engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie. Ele tem prêmios aí concedidos pelo Instituto de Engenharia e Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, pós-graduado em Engenharia de Estruturas pela Escola Politécnica da USP, também pela Escola de Administração Mauá, é professor de estruturas de concreto armado e pós-graduação em gerenciamento de canteiros da Escola de Engenharia Mauá, curso de pós-graduação em estruturas de concreto também armado pelo Mackenzie, presidente da. Licenciado, presidente Eu fui presidente de 2008 a 2010 da ABS, da BS, tá? E atual conselheiro. atual conselheiro. Atual conselheiro. Bom, antes de mais nada, bom dia, Marco, hoje. Eu vou lhe chamar de Marco, não Por de senhor favor, Marco, o senhor Pedro, é um mais, prazer. é bem mais novo do que eu. Mas é um prazer estar aqui com vocês, Pedro, e com seus ouvintes, e à disposição para esclarecer as ações que a gente tem feito aqui, a CIURB tem feito na cidade de São Paulo. Então, a Silvia ela é a responsável pelas obras que acontecem pela cidade de São Paulo. Grande parte A das grande obras a parte. gente é responsável, né? A gente vai poder falar aqui durante o programa. Uhum. Alguns programas, né, que a gente não cuida, é o programa de recapeamento, de tapa-buraco. No caso da saúde, a Secretaria da Saúde tem uma equipe dela que cuida das obras da saúde, mas grande parte das demais obras a gente que é responsável. Tá certo. Bom, uma das primeiras perguntas que eu tenho aí, que veio dos ouvintes, foi, quando nós anunciamos o nome, foi o seguinte: Avenida Santa Amaro. Todo mundo fala, aquilo está uma loucura. Não é que está uma loucura, é uma obra e é uma avenida que ela sai ali do Itaim e ela vai dar o final dela quase no Largo 13 de Maio, né? Uhum. Que sai de uma região ali, vai quase num terminal de ônibus, né? É isso aí, Pedro. É uma obra importante para a cidade. Eu acho que ninguém nega a importância da Avenida de Santo Amaro, né? Sim, Aquele fluxo é uma saída ali a mais central para a Zona Sul única, né? E a gente tem consciência do quanto uma obra atrapalha, tanto quanto uma obra dentro da nossa casa, né? Sem dúvida atrapalha a rotina. Mas um dos problemas da Santo Amaro que a gente tinha era uma avenida muito estreita, né, e estava muito degradada ao longo do tempo. Acho que quem passa ali sabe, né, com um monte de comércios fechados, e agora com essa requalificação que está sendo feita, a gente vai ter uma melhoria muito grande. Evidentemente, durante a obra os transtornos têm sido grandes, os sim, transtornos sim. para o trânsito, para as pessoas que trafegam, tanto de transporte particular quanto coletivo, mas as ações que foram tomadas agora nos últimos tempos pela CIURB e pela SP Obras foi para agilizar as obras e para que a gente tenha até abril o término desse trecho de 1,2 quilômetros que a gente está realizando obra. E ali a gente vai conseguir alargar a avenida, alargar as calçadas, vamos refazer todo o pavimento. Houve Pois não. desapropriação ali? Nós vamos ter desapropriações, sim. Né? Parte, Nesse primeiro momento, nós estamos cuidando primeiro da recomposição da via, dos certo. pontos de ônibus. Vai ser feito todo o enterramento dos cabos, então não vamos ter mais as fiações de telecom, de energia elétrica aéreas, tudo vai ser enterrado. E daí começam as dificuldades. Né? Sim. Numa cidade já constituída como São Paulo, a hora que você começa a abrir o solo, você encontra um monte de interferências, e daí esses problemas que a gente teve nesse início de obra para pegar e para melhorar essa logística de execução de obra. Então, até abril a gente vai ter esse transtorno, mas a gente vai conseguir entregar uma avenida muito mais dinâmica e muito mais adequada aos padrões da cidade. As chuvas atrapalham um pouco o andamento das obras? Veja, Pedro, na construção civil, a chuva chove todo ano, chove todos os meses. Né? Então, Exato. boas empresas, né? E isso a gente está falando das empresas que trabalham com a secretaria, com a SP Obras, elas mapeiam, elas têm um mapa de chuvas e isso é Certo. considerado. Então,
fora algum evento extremo, né, que a gente possa ter, se considera nos cronogramas da obra esse mapa de chuva. Porque nós estamos falando aí, entrando em verão, mês de chuva, Exato, e a exato. gente sabe muito bem. Aí fala, pode ser que possa acontecer um certo atraso, mas a previsão é mesmo para abril, né? Não, isso está na conta, Tá. né? Essa questão da chuva está na conta. O que não está na conta, como eu falei, essas questões de enterramento que Sei. trazem interferências, algumas surpresas que travam momentaneamente, em alguns momentos, a obra, mas que daí são tomadas ações imediatas. Temos contado com o apoio das concessionárias na realocação das redes para que a gente entregue a obra o quanto antes. A Santa Amaro, a gente fala da Santa Amaro porque, assim, uma avenida é, que ela liga, né? Isso. Ela liga uma região a outra e, enfim, a Santa Amaro, na verdade, ela, se nós colocarmos antes de 1935, ela nascia em São Paulo e terminava em Santa Amaro, que era um município. Tá? Isso, Santa a Amaro gente era um ouve município. falar, né, do município de Santo O Amaro. município de Santa Amaro antes de 1935. Aí, por ordem lá do governador, que todas as indústrias eram em Santa Amaro, o aeroporto era em Santa Amaro, São Paulo não tinha nada, São Paulo só tinha o nome de capital. Falou, não, a capital precisa ter o aeroporto dela, precisa ter as indústrias, então faz o seguinte, dá para cá, vocês vão virar bairro de hoje em diante. Tá? Não, eu falo porque é uma avenida que, como você falou, foi muito degradada. Eu conheci a avenida há muito tempo, né? E ela sempre teve esse negócio. Calçadas não eram, Estreitas, né? são calçadas estreitas para uma avenida daquela. E uma hora ou outra só tinha esse jeito desapropriar para aumentar as calçadas e alargar um pouco mais a via, né? Era um projeto já de alguns anos De da alguns anos, administração, né? né? E o prefeito Ricardo Nunes nos deu essa missão, né? Vamos retomar tudo aquilo que está parado na cidade, não podemos ter obras paradas, os projetos que estavam planejados, né? Vamos tocar em frente. Então, o prefeito é uma pessoa impressionante, o ritmo dele é difícil de acompanhar. É um cara, é o primeiro, com certeza, da prefeitura que começa a trabalhar, o último que vai dormir. Então, ele impõe um ritmo bastante forte para a equipe dele, né? E cabe a gente pegar e suportar esse ritmo e ir atrás das determinações do prefeito. Manutenção, olha, bueiro, essas coisas também faz parte do CIURB. É parte, quer dizer, está ligado às subprefeituras, né? É. Isso. Então, assim, Mas tem pois alguma não. coisa que é ligado à CIURB? Tem, né? Então, a CIURB ela é responsável pelo planejamento e execução das obras de drenagem da cidade, só que a drenagem é dividida em obras de macrodrenagem e obras de microdrenagem. Microdrenagem são aquelas tubulações de diâmetro menor que recolhem diretamente as águas das residências, dos edifícios e levam para sistemas maiores, para canalizações maiores. Então, existe uma divisão, né, em termos de execução, que a Secretaria de Subprefeituras fica com a microdrenagem em termos de execução e a CIURB com a macrodrenagem, com as galerias maiores e com os reservatórios, com os piscinões. A zeladoria, quer dizer, a limpeza dos bueiros, das galerias, daí é das subprefeituras, uma atribuição da subprefeitura. Cabe à SURB executar as obras e entregar as obras para a Secretaria de Subprefeituras em condições de funcionamento adequadas, e daí a Secretaria de Subprefeituras fica responsável pela manutenção ao longo do tempo, pela zeladoria, inclusive dos reservatórios. Ah, tá. Porque a gente não tinha essa clareza, porque é importante esses encontros com secretários, entender, porque muitas vezes a gente não, quando se fala em obras, para o mortal, né, como nós, tudo que se relaciona a obras pertence à Secretaria de Obras, e não é bem assim, né? Exato. Quer dizer, para nós é muito importante ter um espaço como esse, Sim. um espaço que a gente pode conversar, tirar todas as dúvidas. A gente entende, né? Eu sou uma pessoa que vim do privado, né? Comecei na gestão pública agora
com o convite do, na época, vice-prefeito Ricardo Nunes, para atuar lá na Secretaria de Obras. E a gente começa a conhecer muitos dos porquês, né, de como que a gestão pública se organiza, por que existem algumas dificuldades, e tem um espaço como esse em que a gente possa explicar todas essas características da gestão. Não vou nem dizer dificuldade, porque são características que a gente tem que pegar, tem que enfrentar e ver a melhor forma que a gente possa resolver os problemas da cidade. Então, para nós, um convite como esse sempre é muito bem-vindo. E é bom, é sempre bom esclarecer, né? A própria população, é importante que ele saiba a diferença, o que é a Secretaria de Obras, qual é a competência das secretarias de subprefeituras, a competência dessas subprefeituras, o que pertence a cada um, né? Na verdade, existe uma lei na cidade, né, que permite que toda secretaria tenha o seu setor de obras, que elas possam executar as suas obras. Agora, a CIURB, ela tem um corpo técnico muito bom, muito competente, muito profissional. Então, um dos nossos trabalhos, desde o início da gestão, lá em 2021, além de cuidar das atribuições da secretaria, foi mostrar para as demais secretarias, que acabam sendo secretarias clientes, né, de, olha, temos uma equipe técnica competente, com pessoas muito motivadas em melhorar a cidade. Fiquem tranquilos, passem os seus projetos para a gente, os seus recursos, evidentemente, também, que nós temos condições de executar seus projetos e suas obras. Então, por isso que hoje, né, a Secretaria é responsável por mais de 50% dos investimentos em obras que são feitos na cidade. Olha, eu tenho aqui, que eu tenho uma série de coisas aí falando sobre pontos de ônibus, falando sobre o mobiliário urbano, que não é competência, né? Na verdade É. O mobiliário urbano, ele é um item que é gerenciado pela SP Obras. A SP Obras é uma companhia indireta da cidade de São Paulo. Na verdade, ela é resultado da fusão da EMURB. Acho que nossa, as pessoas, nós que somos um pouquinho... A EMURB ficava no Martinelli antigamente, não era isso? Exato. E a EMURB era uma empresa muito boa da cidade. Eu falo que cidade. eu sou jurássico, ninguém acredita. Experiente, né? Então a EMURB era uma empresa que tinha as atribuições de projetos e obras importantes da cidade. Num determinado momento se decidiu em cindir a EMURB em duas empresas. Uma é a SP Urbanismo, que fica embaixo da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, e outra é a SP Obras, que fica embaixo da CIURB. E uma das atribuições da SP Obras é cuidar do contrato de gerenciamento dos abrigos de ônibus. Relógio também. São dois contratos que ficam embaixo da SP Obras, né? O contrato de relógios digitais e o contrato dos abrigos de ônibus. Tá, bom, então, lógico, isso aí é feito uma licitação, tem empresas que ganham essas licitações e vão tocar a coisa. Nós vimos o seguinte, tem alguns abrigos de ônibus que simplesmente foram abandonados, tá? O que é? A empresa acabou o prazo de concessão, ou ela simplesmente abandona? Como é que funciona existe isso? Um gerenciamento, né, porque assim, o contrato ele não abrange, isso é uma discussão que vem de bastante tempo. Não é de hoje, que vem de bastante tempo, mas a empresa que tem a concessão, a gente já está fazendo agora a segunda revisão quinquenal, né, do contrato, e existe uma discussão bastante grande do que compõe esse contrato. E o contrato prevê um certo número, eu não lembro exatamente qual o número de pontos de ônibus que prevê o contrato, mas um certo número, não são todos os pontos de ônibus que são gerenciados por essa concessão, mas dentro do contrato, então existem pontos de ônibus, né, que não são gerenciados ali pela SP Obras e pela empresa, são pontos da cidade, né? E existiu ali, junto ao Tribunal de Contas também, logo no início da gestão, né, uma discussão técnica de se todos os pontos estariam dentro do contrato, mas daí você causa um desequilíbrio enorme. Então a gente conseguiu demonstrar para o Tribunal de Contas que não eram todos
os pontos da cidade que estavam dentro do contrato. Dentro desse contrato se prevê, a gente tem uma empresa que faz vistoria nos pontos de ônibus, a gente teve uma substituição de um número significativo de pontos de ônibus nos últimos tempos, e agora a gente está fazendo um acordo para, dentro dessas revisões quinquenais, né, em que a empresa eventualmente teria que pagar pelo equilíbrio do contrato um valor para a prefeitura, dela incorporar mais pontos de ônibus dentro do contrato. E com isso a gente aumenta, né, esse número de pontos gerenciados aí por essa concessão. Por exemplo, essas obras da Avenida Santa Maria e de outras avenidas, de outras regiões, na hora que vai fazer uma obra dessa, esses pontos têm que sair do local, aquele negócio, e aí certamente vai abrir uma licitação ou fazer um adendo lá no contrato, uma adição de alguma coisa, porque esses pontos têm que voltar ali para as avenidas. Né? Isso, exato. E evidentemente se aproveita a manutenção desses pontos. E uma avenida que está ficando assim. Porque a gente vê os pontos de ônibus, por exemplo, quem vai Curitiba eu acho que é assim uma cidade modelo, né? Que se encontra ali, que ela foi muito bem planejada, né? São Paulo ela foi crescendo, simplesmente meio que desordenadamente, né? E agora não tem como tem regiões de São Paulo que você não consegue mais mexer, né? Ou vai ter que desapropriar o prédio inteiro, 20 andares, 80 apartamentos, isso é humanamente impossível. Tem que ter muito dinheiro em caixa para fazer uma coisa dessa, e não seria. Começa implosão de prédio para tudo quanto é lado da cidade. Então ela cresceu desordenadamente. Numa avenida dessa, acredito que vai ficar bonita, né? Deve ficar uma avenida bonita, bem arrumada. Então, vamos ter aí, será que nós vamos ser contemplados aí com alguns mobiliários mais bonitos, né? Se passar por um lado da Avenida Santa, aqueles pontos de ônibus que tinha ali na Santa Mara era um verdadeiro pardieiro, não? Isso tudo vai ser requalificado, né? Todo um mobiliário urbano, iluminação nova, então eu tenho certeza que a cidade e especialmente os moradores da região lá da Avenida de Santo Amaro vão ficar muito satisfeitos com o resultado. Todo um projeto urbanístico, paisagístico, então as calçadas mais largas, dando mais conforto para as pessoas caminharem. Então a gente é um espaço da cidade que com essa requalificação a população vai retomar, né? A população evitava andar ali na Santo Amaro e a população vai retomar esse espaço com certeza. Evidentemente, todas esses projetos que a gente faz na cidade, essa atuação, a gente tenta tomar todos os cuidados, mas como a gente estava falando, uma obra é sempre um transtorno. Você estava falando de Curitiba, a gente tem 2 grandes projetos de BRT na cidade. Um é o BRT da Radial Leste, o outro é o BRT da Aricanduva. E daí o sistema vai ser semelhante, né? As estações vão ser elevadas para que os passageiros entrem e saiam dos ônibus no nível, né? No nível mais alto, não precisam subir a escada. Então é um sistema interessante, mas evidentemente, né, vai se trazer transtornos de trânsito. As vias dos ônibus vão para as faixas centrais das avenidas, tanto da Aricanduva quanto da Radial Leste, mas todos os cuidados, todos os estudos técnicos estão sendo feitos para minimizar qualquer tipo de transtorno para a população. Ou, como a gente falou, não tem jeito de você fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Mas a cidade precisa se adaptar, precisa melhorar o seu transporte coletivo e a orientação que a gente tem se for para pecar, vamos pecar pela ação e não pela omissão. Temos que melhorar a nossa cidade. Tá certo. Essa é a palavra. Pecar pelo excesso, nunca pela podemos omissão. Nos omitir. É lógico. Essas obras aí do BRT, lá na Zona Leste, Isso. E nós estamos licitando, já a licitação foi publicada, né, um trecho do BRT, eram contratos que tinham sido iniciados, né, que eles foram suspensos e foram rescindidos posteriormente. Então a gente fez uma nova licitação, por enquanto, de um primeiro lote da avenida, de um primeiro trecho da avenida do BRT Radial Leste, que vai do Parque Dom Pedro até um pouco depois da Avenida Aricanduva.
Então, esse trecho foi dividido em 3 lotes de licitação, já está aberto, em breve a gente vai ter o resultado, eu acho que está em análise de proposta já, Sim. e já a gente vai ter o resultado para ter as primeiras ações, né, de finalização, projeto de executivo tem que ser desenvolvido dentro desse contrato, e daí a gente dá início às obras. Longe de mim querer discutir, não é minha área. Uhum. Mas, por exemplo, uma obra dessa daí, até porque é uma obra relativamente grande, né? Está falando Sim. em sair do Parque Dom Pedro, chegar lá na Aricanduva, é um trecho grande e é lógico, isso daí vai trazer um benefício para a população na hora que estiver pronto. Uma obra dessa tem uma assim, a hora que ela começar a ter uma previsão, olha, ela vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos para. Isso já está previsto no contrato, eu não lembro exatamente, mas deve ser Mais ou em menos torno de 24 meses 24 essa meses. obra. É uma obra complexa. De Ah, novo, nós vamos ter enterramento de fios, né? Porque a sim, gente tem que sim. aproveitar essas situações para já Para promover começar. uma requalificação. Então, tem aí uma intervenção mais geral. E são projetos grandes, né, Pedro? Às vezes a gente critica muito a gestão pública, as coisas não caminham, mas um exemplo que eu gosto de dar é assim: se você resolver construir um prédio na cidade de São Paulo, você vai demorar uns 4 anos, né, entre pegar e começar a pensar em como que é aquele produto, desenvolver projetos. Isso a gente está falando de iniciativa privada, né? Uhum. E usa lá os 2 últimos anos sem uma boa construção para construir. A gente está falando em obras públicas enormes, né, de reservatórios, de pontes, de viadutos, de corredores enormes, e a gente tem também 4 anos de gestão. Então, Exato. a gente, por isso que uma das orientações do prefeito é: vamos pegar o que a gente já tem aqui, né, ver o que tem que melhorar. Às vezes eram projetos antigos que a gente teve que pegar, adaptar, atualizar. E agora, que às vezes o pessoal, pô, por que não fez antes? Um dos motivos é esse. A gente teve que trazer os projetos para a realidade atual, né? O trânsito mudou, às vezes normas mudaram, a gente teve que adequar esses projetos. E esses projetos agora são vários projetos que a gente está licitando agora para dar início às obras. Bom, eu acho que nós estamos falando em projetos necessários para a cidade de São Paulo. A cidade vai crescendo e toda hora está precisando readequar, melhorar as condições, bom, enfim. Ah, nós temos aí um dos grandes problemas, e aí jogar um pouco mais para a Zona Leste, que eu acho que é uma região que sofre muito mais com isso, são as enchentes. Tá? Perfeito. E aí é necessário aqueles grandes piscinões. Uhum, Tá? uhum. Então nós vamos falar aí de Itaim Paulista, tem aquela região lá do Pantanal, né? Jardim Sim, Pantanal, perfeito. que ali sofre, chove, é um mês debaixo d'água, né? E ali, se pegar o São Miguel, Itaim, são divisas com outros municípios também, né? E quando chove em São Paulo, chove também em Itaquaquecetuba, né? E muitas vezes aquele córrego que está ali, que divide um município com outro, tem que se conversar com a outra prefeitura lá para falar: olha, nós temos que fazer alguma coisa que contemple aqui e contemple aí, porque não adianta nada, né? Se eu fizer alguma coisa para contemplar aqui e você não fizer aí, os dois vão sofrer do mesmo jeito, né? Essa interlocução também passa pela sua pasta? Paz. Então, se a sua pergunta, assim, nos abre um campo enorme, que é conversar um pouquinho sobre a drenagem da cidade. Então, a primeira coisa que a gente ouve, né, muito, às vezes, na imprensa, o pessoal, políticos, né, às vezes dos partidos de oposição, Sim, falando. aproveitam, né? Exato. A cidade não tem planejamento para as obras de drenagem. E daí eu convido, né, aos seus ouvintes, a todos, que visitem lá o site da CIURB para conhecer os cadernos de drenagem. Então, a gente, nessa gestão, está pegando resultados positivos de outras gestões e dando continuidade a esse trabalho. Então, o que são os cadernos de drenagem? O sistema hidrográfico, primeiro que São Paulo é cortado por córregos, por rios. Isso Então, sem dúvida. né, nós temos assim uma rede hidrográfica bastante grande.
muitos dos córregos canalizados, principalmente nas regiões centrais, e que a gente tem que pegar, e eventualmente em chuvas muito intensas, né, nós podemos ter os alagamentos, né, desses córregos. Existe parte da cidade que esse sistema é bastante antigo, então em alguns momentos a gente tem solapamento de galeria, né, que com o tempo galerias antigas, ainda de tijolo, né, elas vão se desgastando, oferecem algum tipo de problema. Mas a rede, toda essa rede da cidade de água é dividida que a gente chama em bacias hidrográficas. Imagina uma bacia, né, que chove em cima dessa bacia, a chuva que cai na área dessa bacia fica naquela bacia. E é como se a gente tivesse várias bacias, né, uma do lado da outra. E é isso que um trabalho que a gente tem em conjunto, uma contratação que a gente tem de uma fundação da USP, que chama FCTH, que é a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, o trabalho que a gente tem com eles é estudar cada uma das bacias. Então, os cadernos de drenagem que estão dentro lá do site da CIURB, ele estuda cada uma da bacia, densidade demográfica, as características do terreno, o grau de impermeabilização de cada terreno, quais são os córregos que cortam aquela bacia, qual o sistema de galerias, de drenagem já implantado e quais as necessidades. Aonde a gente tem alagamentos, manchas de chuva, e daí se detecta que obras que eu tenho que fazer naquela região para reduzir e atender a determinados volumes de chuva. E a nossa busca, então, dependendo do nível de chuva que você quer atender, e a gente caracteriza isso pelo tempo de retorno, qual a maior chuva em 25 anos, em 50 anos ou em 100 anos. Então, a gente vai atendendo isso em passos. Então, para atender aquela maior chuva de 25 anos, a gente tem que fazer determinadas obras. Se a intensidade de chuva é maior, ou seja, o tempo, agora eu quero atender uma chuva, a maior chuva de 50 anos, algumas obras complementares. E daí, cada um desses cadernos listam, às vezes, 20, 30 obras, entre galerias, entre reservatórios, para a gente resolver ou melhorar o que a gente chama de resiliência, a capacidade da cidade ou daquela região atender aquelas chuvas. Nós tínhamos 6 cadernos de drenagem, publicados em conjunto com o FCTH, hoje temos 21. No planejamento são 52 cadernos, então uma das metas da nossa gestão é finalizar esses 52 cadernos. E com isso a gente vai ter a cidade inteira mapeada, com soluções, com alternativas de obras, e para que a gente possa efetivamente priorizar essas obras dentro das cidades. E daí entra a segunda ferramenta que a gente daí desenvolveu nessa gestão, que é como priorizar essas obras. Quer dizer, a gente gostaria de estalar o dedo e amanhã está tudo executado, mas tem a questão financeira e tem a questão mesmo de desenvolver projetos e executar essas obras. Então, no ano passado, a gente editou um caderno que chama Plano Diretor de Drenagem. Esse Plano Diretor de Drenagem pegou todos os cadernos que já estavam editados, e a ordem desses cadernos foi quais as regiões que têm maior problema de alagamento, e se priorizou esses cadernos. Então, agora se pegou as obras desses cadernos e se estabeleceu critérios de priorização. Aonde eu tenho a população mais carente, qual o número de pessoas atendidas por aquela obra. E a gente lançou uma primeira edição desse caderno de drenagem com 56 obras. E daí, dentro desses critérios de priorização, a gente vem desenvolvendo os projetos e as obras previstas nesse caderno, nesse plano diretor de drenagem. De lá para cá, nós editamos mais 12 ou 11 cadernos de drenagem. E agora a gente está lançando a segunda edição do plano diretor de drenagem. Daquelas 56, algumas saíram, porque a gente desenvolveu os projetos e vamos desenvolver as obras, e estão entrando outras dos novos cadernos. Então, agora, a segunda edição vai ter 104 obras. Então, vocês priorizam o que é mais de urgência, mais a urgência urgente. Eu estou falando aí porque a gente está falando, por exemplo, Jardim Pantanal, só para a população entender, e até os ouvintes também, hein? O Jardim Pantanal, a gente vê que
chove e fala, pô, mas não melhora nunca, isso aqui não acaba nunca. Olha, vai chover, hein? Vai chover, vai encher de novo, isso, aquilo. Ah, eu não sou profeta, mas aconteceu. Porque é a realidade. A gente sabe que nós estamos nos aproximando das chuvas de verão. O inverno choveu, o que não se chove no inverno, né? O inverno não é um tempo de chuva, não, é um tempo somente de frio, mas choveu demais nesse inverno. Por um lado é bom, os nossos reservatórios estão, não estão completamente cheios, mas estão numa boa situação, não vão passar aquela crise hídrica que nós passamos, pelo menos garante isso, mas por outro lado choveu bastante e a gente vê a cidade debaixo da água. Essas obras vão começar a contemplar, pelo menos existe alguma coisa assim urgente e que fala, olha, Zona Leste pode ser. É lógico, você não vai. Não estou querendo que o senhor prometa nada aqui, entendeu? Mas que pelo menos a gente consegue. É importante, assim, a gente tem alguns estudos, né, da Fundação Getúlio Vargas e do FDTE que mostram que o nível de chuva na cidade vem aumentando, né, o que causaria mais alagamentos. Por outro lado, eles mostram também que o nível o número de situações de alagamento na cidade vem reduzindo, resultado das obras, né? É lógico que tem muito problema, como você falou. No caso do Jardim Pantanal, ele não está nem dentro do caderno de drenagem, porque a prefeitura está dando uma priorização diferente para o Jardim Pantanal, tanto para o Jardim Pantanal quanto para o Jardim La Pena, lá na Zona Sim. Leste. Então são dois projetos que nós estamos encarando de forma com mais carinho, de forma mais especial, sem ficar, né, com aquele discurso, mas não devia estar lá, porque ali é margem de rio, ali naturalmente alaga. Mas é uma situação, ali eu já estive nessa gestão, acho que no Jardim Pantanal especificamente, umas 5 vezes. Né, a gente pegando, discutindo a situação com as fundações que atuam ali na área, da melhor solução. Né? Você tem a TID Setúbal. TID Setúbal. Eles estiveram aqui, os garotos estiveram aqui, são 16 garotos. Ó, por 2 vezes. A primeira foi quando Bruno Covas era secretário de prefeituras regionais, né? Não era subprefeitura, era prefeituras regionais. Hoje chama-se subprefeitura, muda a nomenclatura, mas os problemas continuam os mesmos. E as crianças ainda eram 16, hein? De 12 a 17 anos. Era assim um projeto junto com o Tito Setúbal, um projeto de o Jovem Repórter, que eles tinham que fazer, eles estavam fazendo um levantamento do Jardim La Pena e fizeram uma entrevista aqui com o Bruno na época. O Bruno falou, você vai colocar na calça justa? Eu falei, não, deixa a criançada perguntar, né? Deixa. E foi muito legal, tem as fotos guardadas até hoje, mas aqui lotou, tinha tanta criança aqui. Então, esse é um do Jardim La Pena, que a gente teve a colaboração, sim, a doação do projeto da TID Setúbal, e agora nós estamos licitando as obras lá para o Jardim La Pena, que tem reservatório e tem canalização. Então, essa é uma ação que já está em andamento, está até mais adiantada que a do Jardim Pantanal. No Jardim Pantanal, a gente vem estudando a situação, já existe uma ação da Sabesp, ali na região do Jardim Pantanal. Nós já temos os projetos, praticamente, a gente deve finalizar até o final do ano, os projetos de microdrenagem e pavimentação. Então foi feito um levantamento de todas as ruas que não tem pavimentação, que não tem a questão do esgotamento da água pela a rede de água pluvial, né? Então, os projetos devem ficar prontos até o final do ano, isso a gente está licitando. Daí vem a tua pergunta dessas interfaces com os municípios ao lado. Então, é assim, como que isso é feita, essa interlocução? Na verdade, esses rios que estão na divisa de município e os rios principais da cidade, o Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, o gerenciamento desses corpos d'água são do DAEI. Então, ali no Jardim Pantanal, que a gente tem o Tietê, o tratamento ali tem que ser em conjunto com o DAE. Então, a prefeitura está desenvolvendo um projeto, o DAE tinha um projeto inicial, nós estamos desenvolvendo esse projeto, para daí ter o projeto da macrodrenagem ali para o Jardim Pantanal, que é o que efetivamente vai resolver.
né? Onde a gente vai conseguir segurar a água do rio. Qual que é a ideia ali? Nós vamos ter alguns polders, né, para armazenamento de água e um dique. Então, o que, que a gente está falando? A gente, na Holanda, né, tem muita que o nível, né, ali do país é mais baixo que o nível do mar, e eles têm os diques para segurar a água. Ali no Jardim Pantanal vai ser uma solução parecida. Né? Então nós vamos ter ali aquela faixa que está de pessoas que está mais próximo do rio, a gente vai realocar, né, levar para, e sempre nessas realocações para lugares mais próximos, para não tirar ela da comunidade, mas ou daí hoje a gente tem, né, isso foi outra preocupação da gestão e do prefeito. Hoje a gente tem mais instrumentos para quando a gente atua numa obra de oferecer para a pessoa ou aluguel social ou uma indenização pelo imóvel dela, daí ela tem a opção. Então isso facilita esse deslocamento, mas o que a gente tem que tirar uma faixa de pessoas das que estão mais próximas aos rios, e é um dos estudos que estão sendo feitos em conjunto com o SEAB, né, da gente definir certo. quais os imóveis, que é lógico, outra secretaria, e, e daí a gente vai fazer um dique, que é uma parede de concreto mesmo, para segurar a água quando o rio sobe. Né? Então tem todo o sistema, tanto de condução da água do rio, né, mais para frente, e também para evitar que a água do rio, quando o rio sobe, entre para dentro do Jardim Pantanal. Então isso está em andamento, a macrodrenagem deve ser um projeto que a gente deve ter para fevereiro, março do ano que vem, e daí também vamos fazer uma licitação. São problemas históricos da cidade, né? E como eu falei, a determinação do prefeito é vamos enfrentar, não vamos nos omitir nessas situações graves da cidade. Falou uma coisa aí que é muito importante, que é uma coisa que é muito importante aí, que isso aqui não pode virar simplesmente obras de governo, né? Tem que virar obras de Estado, porque tem que dar continuidade. E a gente sabe que muitas vezes, numa mudança, né, de gestão, para isso que está fazendo para começar aquilo. É dinheiro jogado fora, as coisas depois tem que voltar a fazer. Bom, enfim, isso é lógico, não é uma obra que vocês. Porque ano que vem já é ano eleitoral, então não é uma obra de 6 meses, 7 meses. Exato. A gente sabe que isso aqui vai levar um certo tempo, eu não sei, não tenho noção de tempo, não sou construtor, não sou engenheiro, não tenho essa visão, até para levantar um muro na minha casa não sei quanto tempo leva, muito menos para fazer alguma coisa assim. A população também não sabe, né? Tem a necessidade, quer o negócio para ontem, não vai acontecer para ontem, todo mundo sabe, porque tem uma série de coisas envolvidas, como mesmo falou. Primeiro, tirar aquele pessoal que está ali às margens, porque a construção vai acontecer ali, aonde vai levar esse pessoal? Você tem um lado social, você tem uma secretaria de habitação que vai ter que ver de que forma vai ter que levar esse pessoal. Aí você tem outras coisas que vão ter que tem que conversar e que tem que solucionar. Então é uma obra que pode demorar uns 2 anos, 3 anos, ou até mais uma gestão. Não, é isso aí, Pedro. E daí é uma característica da gestão pública. Isso me perguntam bastante, né, em eventos que a gente vai, ou eventualmente palestras, né, que é. Então, a gente, por exemplo, tem um programa de manutenção de pontes de viadutos. Exato, né? Então, é outra coisa que está aqui. Então, o pessoal fala, mas tá bom, não foi a gente que criou o plano, mas a gente deu continuidade a esse plano e deu velocidade a esse plano agora. Mas outro dia eu tive num congresso e perguntaram, mas como que você garante, né, que esse programa vai ser dado continuidade numa próxima gestão? E daí entra a questão das obras e assim por diante. Na gestão pública, eu acho que a gente tem 3 grandes frentes, né, ou 3 grandes preocupações, que é a questão financeira, né, você tem a questão técnica e a questão política. O que a gente busca na secretaria é ter as melhores soluções técnicas. Então, tanto nas questões de drenagem, quanto nas questões das pontes e viadutos, nas demais obras de outras secretarias para a cidade, a gente tem a redução de áreas de risco. Então, a gente
nós temos os vários pontos de atuação em que a gente busca, né, junto com os nossos técnicos, a melhor solução técnica. E daí vem, como eu te falei, eu vim da iniciativa privada e tenho uma visão mais liberal, né, Sim, agora de como as coisas funcionam, né? E sempre me questionei assim, poxa, mas por que, né, a gente ter funcionários públicos aí concursados que não podem ser mandados embora e assim por diante? E na gestão pública você percebe que esse pessoal tem um papel muito importante, porque em geral são técnicos, passar num concurso não é qualquer pessoa, realmente são pessoas com uma boa formação. Então você encontra na gestão pública vários professores, pessoas que dão aula, que têm experiência às vezes de 20, 30 anos, né, ali, que conhecem muito tiveram a oportunidade de pegar, de estudar e conhecem muito daquela área que elas trabalham. Então é uma experiência importantíssima. E esses técnicos, a hora que você faz, né, ou dá soluções, ou busca com eles soluções técnicas adequadas, eles efetivamente entendem que aquela é a melhor solução. E quando eventualmente se muda de gestão, né, ou se muda a característica da gestão, então a gente está trabalhando bastante para poder ter oportunidade de mais um período de gestão, mas numa eventual mudança maior de gestão, são esses técnicos que vão levar todos esses projetos para frente. Então eu não tenho dúvida, né, que alguns dos nossos programas, como eu falei de drenagem, dos cadernos de drenagem, do plano diretor de drenagem, do programa de manutenção de pontos e viadutos, que são tecnicamente muito adequados para a cidade, numa gestão que eventualmente mude, esses técnicos vão defender esses programas, a importância desses programas. É logicamente que daí existe a decisão política de se eu vou investir ou não, né? Hoje, na cidade, nós temos um momento financeiro bom, se fala, né, tem 35 bilhões em caixa, a história não é bem essa, acho que a gente tem que ver ali pelo lado de investimento. No ano passado, a cidade teve 8 bilhões para investimento, esse ano 11 bilhões, ano que vem 14 bilhões, então estamos num bom momento que a gente consegue fazer essas obras, mas eu não tenho dúvida, né, que com o apoio desses técnicos que são muito qualificados, um governo que tem interesse realmente em trabalhar pela cidade, ele dá continuidade a esses programas que são muito consistentes. Tá. Secretário, nós falamos aí, o senhor tocou até uma questão aí dos viadutos, né, das pontes e viadutos, que a gente sabe que elas ficaram relegadas a segundo plano, coloca ali, está tudo em ordem, passa uma demão de cal só para ela ficar branquinha, uma né, maquiada. Faz uma perfumaria, fica muito bonito, mas depois, né, quando a maquiagem cai, que você percebe que a pessoa que aparentava 30, tem 70, 80, né? Então, que é o caso. Não, que é mais ou menos o caso. E aí vê que precisava de uma recalchutada. Desculpa a comparação, mas é mais ou menos isso. Aí se fala, olha, a situação está precária. E aí começa. A interdição, isso daí mostrou, o próprio, ainda na administração do Bruno Covas, né? Que nós vimos foi final de 2018. O que nós vimos que os viadutos, o que vinha acontecendo, e assim, por falta de manutenção. É culpa da prefeitura? Não, é culpa de uma gestão que já vinha lá relegando, e saiu aquele, entrou outro que deixou também para trás, e assim foi indo, para chegar ao ponto que chegou, e aí a cidade vira um caos. A gente sabe que tem... que em 2018 ainda foi mais ou menos quase no final do ano, né? Isso, exato. Foi lá no feriado de 15 de novembro. Então, né? O que deu ali para... logo vinha as férias, então parece que Deus ainda ajudou, falou, a coisa vai acontecer aí, mas vai ter um momento de férias, né? Férias escolar, então a cidade fica um pouco mais vazia, dá para se trabalhar melhor. Caso não fosse isso, o trânsito ia estar... O impacto seria muito maior. Né? Hoje, o que se faz para que isso, para que se possa prevenir, né, um caos desse? Então, vou te falar um pouquinho do programa de manutenção de pontes e viadutos que a gente tem na cidade hoje. Então,
uma das coisas que você falou, né, é um conceito importante da gente entender que qualquer obra ela tem prazo de validade. Quer dizer, em que sentido? Se nós não tomarmos medidas de manutenção, né, dessas estruturas, e seja a nossa casa, chega o edifício... Eu moro numa casa que, se eu não der manutenção, em um ano eu vou ter que construir outra. E o conceito é justamente esse, né? Por outro lado, quando você vai para a gestão pública, você tem aquela restrição financeira e é muito difícil o político, né, tomar a decisão de, não, eu vou investir na manutenção, em preservar os nossos equipamentos e não vou fazer, ou, né, eu vou pegar parte desse dinheiro, poderia fazer uma ponte, um viaduto a mais, não, mas eu vou conservar as que tem. Então eu falo que eu tive a felicidade de estar numa gestão que a cidade tem capacidade financeira e é uma gestão preocupada na zeladoria e na manutenção dessas estruturas, porque alocou dinheiro. Então, esse programa vai consumir na gestão, por enquanto planejado, cerca de 1,7 bilhões de reais. É bastante dinheiro. Por que tanto recurso? Porque é aquela situação que você falou, nós temos pontes, viadutos na cidade de 70, 80 anos que nunca passaram por uma manutenção. E nessa estrutura existem itens que eles se desgastam com o tempo. Então, juntas de dilatação, né? Então são elementos que você precisa da manutenção rotineira e que nunca passaram por manutenção, e os problemas vão se agravando, e como na manutenção da nossa casa, né? Como você acabou de falar, se eu não tomo uma ação preventiva, depois, quando aparece o problema, vai ficar muito mais demorado e muito mais caro para consertar. E é nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Nós temos até agora mapeados na cidade 1.185 pontes, viadutos, passarelas e túneis. É muita coisa. Mapeados. Tá. Né? Mas estamos atuando em várias delas. O setor de engenharia, isso... fiz parte de associação, tudo, ele vem brigando, né, por essa conscientização do poder público da importância da manutenção. Então, nós tivemos lá nos anos 2012, 2013, um primeiro TAC com o Ministério Público de recuperação de algumas estruturas das mais antigas. Isso veio caminhando, daí porque no nosso processo, né, desse programa, primeiro se faz o cadastramento, que é o que eu falei aqui de 1.185, por equipes internas. Daí se contratam empresas especializadas para analisar a situação daquela estrutura que a gente chama de obras de arte, né? Engenheiro tem um gosto meio duvidoso, mas a gente chama de obras de arte as pontes, viadutos, os túneis e as passarelas, em que nessa vistoria os técnicos vão no local, fazem diversos ensaios e avaliam o estado de conservação dos vários elementos dessa estrutura. Então, é o que a gente chama de vistoria especial, e isso são empresas que são contratadas através de licitação para fazer as vistorias. E depois, num segundo momento, dependendo dos resultados desse relatório, se toma a decisão de que tipo de intervenção que a gente tem que fazer naquela ponte viaduto. Mas, então, essa situação veio caminhando ao longo do tempo e chegou em 2018, houve essa queda, né, do viaduto que a gente chama T5, lá da Marginal Pinheiros, em que a pista desceu. Realmente tivemos muita sorte, por dois motivos. Era saída de feriado, essa ponte ficou o dia inteiro carregada, extremamente carregada, e para nossa sorte, foi acontecer de madrugada, quando não tinha quase carro passando. Outra felicidade que se teve é que ela rompeu de forma que a pista que rompeu ficou mais baixa. Então, o carro que vinha vindo naquele sentido, ele voou. Se fosse o contrário, ele ia dar de cara com uma parede. Então, foi um acidente muito grave em termos estruturais, né? Mas que nós não tivemos nenhum óbito, nenhuma morte. E foi um trabalho muito competente da prefeitura na época, dos técnicos na época. Eu não quero falar que meu pai já faleceu. Meu pai era um cara... Ele mexia com hidráulica de alta pressão. Tá. Meu pai sempre construiu cilindros hidráulicos dirigidos à distância. E eu estou contando aqui a história do meu pai, nem sei para que eu vou contar aqui. Mas assim, naquela época ele ainda estava ali, ele olhou e ele falou: com meus cilindros eu nivelava tudo isso. Meu
pai foi um camarada, então ele fez muita coisa para cá. E assim, não tinha uma fabricação em série, porque cada caso é um caso. Tinha que ir lá, sabe o que é cilindros hidráulicos, Sim, sim, sim. É que telescópicos. basicamente foi feito, né? O Foi macaqueamento ali para nivelar. o tal do macaco, né? Do Isso, macaco hidráulico, mas exatamente. ele falou, macaco hidráulico é outra coisa. Isso é cilindros hidráulicos e que você punha, fazer o nivelamento, Tá. né? É um trabalho Alguma muito coisa assim. cuidadoso, né? Porque se É, você não faz de forma muito controlada, você pode exato. afetar a parte da Exatamente. estrutura que. Exato. Então tem que ser tudo muito elaborado. Isso. Leva tempo, não é da É, noite para o dia, não é exatamente. simplesmente sobe, isso aqui não é. Ah, Então foi um trabalho muito competente naquele momento, mas é aquela história, né, da gente transformar o limão numa é, limonada. Então, na época, a gestão falou: não, vamos implantar o programa de manutenção de pontes e viadutos. Então, hoje, a gente tem só para as tá. pessoas devem estar vendo, né, e isso traz alguns transtornos. Então, estamos vendo algum trânsito na ponte da Cidade Jardim, algum ponte na Ponte das Bandeiras, algum trânsito na Ponte das Bandeiras também, mas porque são obras importantes para a gente recuperar essas estruturas. A nossa meta é até o final da gestão a gente chegar, na verdade, no plano de metas, inicialmente eram 120 intervenções em pontes, viadutos, Certo. túneis e passarelas. Na revisão do plano foi para 160, mas a gente pretende finalizar a gestão com mais de 300 intervenções de obras de pontes, viadutos. E daí a gente está falando desde a questão funcional, que é recuperação de gradis, de passeio, do pavimento, das juntas de dilatação, dos aparelhos de apoio, até intervenções mais pesadas, como se está fazendo, né, na Ponte da Cidade Jardim, por exemplo, em que exige um reforço estrutural. Agora, é um dinheiro significativo, de 1,8 bilhões, mas é aquela história, a gente está recuperando uma história aí de 70, 80 anos. E esse programa permanece com o tempo. Então, uma ponte que é recuperada agora, provavelmente daqui 5 anos, numa próxima vistoria especial, o que a gente vai ter que fazer são manutenções muito menores, muito mais rápidas e que não vão trazer tanto transtorno para a cidade. E a gente está preservando um patrimônio da cidade, que são essas estruturas. Secretário, falando ainda em ponte, eu vi, por exemplo, aí voltando para malfadada Avenida Santa Mara. Pedro tem um carinho especial pela Não, Santa aquele Mara. viaduto que passa Uhum. sobre a Bandeirantes, Sim, certa vez pegou fogo. isso. E ali acabou com o negócio. Porque são habitações que começam a acontecer ali embaixo, e vai juntando em material, são catadores que utilizam ali para guardar materiais altamente inflamáveis, isso, aquilo. Então não é bem um caninho, mas vamos lá. O que acontece? Essas pontes não é só a manutenção dela, mas é a preocupação com o que acontece sob a ponte. Então nós temos essa questão, que é o exemplo do que aconteceu na Santa Amaro. Outro exemplo foi há muito tempo, também aconteceu ali naquele viaduto da Bresser, né? Que tinha ali uma comunidade, uma favela ali, né? Pegou fogo ali também, mexeu com a estrutura. Então essas coisas vão mexendo, além de caminhões que não respeitam o seu limite, bate, fica preso na ponte, aquilo vai minando, vai trazendo problema. Então não é só o tempo que fez aquilo, né? Mas a falta, talvez, de uma fiscalização para que não deixar acontecer coisas assim, porque a cidade vai sofrer, né? Esses acidentes, esses incidentes, bom, enfim, é, não é, não é, é, isso aí não é competência da secretaria, tem que ter aquele negócio, uma interlocução intersecretariado, né? Então, conversar. Isso aí é uma das preocupações também, né? Sem dúvida, Pedro. Isso que você falou é importante, né? Esses grandes projetos envolvem
várias secretarias, então envolvem CET, envolvem Secretaria da Habitação, envolve Secretaria de Urbanismo, né? E é importante ouvir todas essas áreas, porque cada uma tem a sua especialidade. E a gente tem conseguido, né, uma interlocução bastante boa com todas as secretarias, a equipe todo secretariado da prefeitura é muito competente, pessoas comprometidas efetivamente com a cidade, e a gente tem conseguido em todas as secretarias uma interlocução muito boa. No caso das pontes e viadutos, quando a gente faz a intervenção, em geral esses espaços acabam sendo ocupados pelo canteiro de obra, e o que a gente procura nas conversas é qualificar melhor o espaço, né? Então você dá uso a esses espaços para que eles sejam ocupados. Ali é um local conveniente para a gente tem um problema social, Tem, né? tem, Isso não há dúvida, né? Uma população que migra pela cidade e busca um espaço mais confortável, e ali ele tem a cobertura natural do viaduto, então é um espaço que o pessoal acaba buscando. O que a gente busca é, em associação, né, fazer concessões a entidades tal, que ocupem aquele espaço e qualifiquem melhor aquele espaço. Né? A gente já teve polêmicas com relação a isso, né, de eventualmente você impedir lá que os moradores ocupem. Então, não é essa a intenção. A prefeitura tem muito essa sensibilidade, né, social, buscando dentro de vários programas atender a essas pessoas e ocupar esses espaços, porque na verdade a gente está trazendo um risco grande para a cidade, por incêndios, né, às vezes até risco de segurança. Então além do próprio risco à saúde de quem fica ali. Exato. Né? Então é um problema que a gente está. Hoje eu estou falando uma coisa aqui que é muito importante, e isso aí é uma discussão que a gente tem também com as entidades, né, que, que defendem, né, a utilização daquele espaço como espaço de moradia, e que não pode ser. Né, e nós já tivemos conversa com essas entidades e levamos mais ou menos isso. Olha, já aconteceu de moradores, não foi, não é proposital, né? Porque se ele está morando lá não é proposital, mas assim, não é o local ideal, então ele vai ligar um fogão, ele acabou ganhando o fogão, ganhou um botijão, ligou ali, aquilo tem material inflamável, pegou fogo, além dele ter perdido tudo, ter colocado em risco a própria vida, ele trouxe um transtorno para a cidade, um dinheiro que está sendo gasto, que não precisaria estar sendo gasto naquele momento, porque não tinha aquele problema foi criado por um descuido, então é um custo muito alto, que no final das contas acabou sendo um custo muito alto para a cidade. Bom, enfim, estou mostrando que não é por esse lado, eu acho que tem que se sentar, tem que conversar. Agora, esses espaços, que são espaços que as pessoas têm que tomar um certo cuidado, eu acho que tem que ser muito bem conversado e discutido com tudo isso aí. Nós falamos, porque nós já estamos em 2h34, nós estamos quase chegando aí. Eu tenho aqui uma pergunta do Francisco e outra do Jairo. O Jairo volta lá para a Zona Sul. Ele falou, olha, nós estamos com um problema aí em São Paulo. Né? Já viu aqui? Não. Estamos com problema em São Paulo. Foi o problema da Enel. Né? Tá. Apagão, isso aqui, não se resolveu até agora. A gente sabe que a Enel, ela tem ela tem ali os interesses italianos, né? O governo italiano tem, acho que 24% das ações da Enel lá. Mas a Enel que veio para cá, quer dizer, essas concessões, no final das contas, não cumpre com as suas obrigações, o povo paga, além do povo pagar, o município sai no prejuízo tremendo. São coisas que nós temos que verificar. O Jário colocou aqui que ainda sem luz, né, no fim do túnel. Agora eu vou ler. Ele falou, não foi pela falta de energia que atingiu a capital neste final de semana e perdura em alguns bairros até a noite de hoje, o que já é um absurdo.
Ele falou, a falta de luz a que me refiro é da interminável obra sobre o túnel da Avenida Cecília Lottenberg. Tá. A construção começou em fevereiro de 2016 e o prolongamento da avenida foi inaugurado em 31 de janeiro de 2018. Mas o túnel, que serviria para desafogar o trânsito, até agora não funcionou. Hoje, moradores da Chácara Santo Antônio reclamaram novamente nas redes sociais sobre a falta de finalização dessa importante obra. Em junho deste ano, a Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Obras, retomou a concorrência para a contratação das obras remanescentes do prolongamento da Chucre-Zaidan e após liberação do Tribunal de Contas do município. Perfeito, é isso mesmo. É isso? Jairo, essa é uma das obras, um dos contratos que nós não retomamos propriamente, mas é um dos projetos que nós retomamos. O contrato estava rescindido, nós fizemos atualizações no projeto, tínhamos questionamentos do Ministério Público, fomos até o Ministério Público, respondemos questionamentos, abrimos a licitação, tivemos questionamentos do Tribunal de Contas, fizemos mesa técnica para tirar essas dúvidas do Tribunal de Contas, fazer alguns ajustes na licitação, e agora a licitação está finalizada, se não me engano está em análise das propostas para a gente dar início à obra. Então, você me dá a oportunidade até já de fazer um comentário, né, importante, eu entendo, para a cidade. Todos os contratos que nós tínhamos paralisados, né, ou rescindidos, nós estamos estando em andamento, né? Então, hoje nós não temos mais nenhuma obra parada na cidade. Então, por exemplo, quando a gente chegou na gestão, nós tínhamos 6 UPAs que estavam na metade da construção, né? Que UPAs são unidades de pronto atendimento da saúde, e nós finalizamos, logo no primeiro ano, nós finalizamos essas 6 UPAs, né? E assim como a gente tinha, por exemplo, uma licitação de 35 novas escolas, 6 novas, que são as creches, né? Tá, as creches. E a gente conseguiu, esse foi um contrato retomado, uma licitação retomada, a gente já entregou 10, 6, amanhã vamos estar com o prefeito na região do Jaçanã, Tremembé, no programa Prefeitura Presente. O prefeito tem ido todas as quintas-feiras em uma das regionais, em uma das subprefeituras. Amanhã é dia de Jaçanã, Tremembé, e pela manhã vamos inaugurar outras 2 novas 6 de contratos retomados. Conseguimos retomar na Justiça, né, estava paralisado pela Justiça, a Ponte Pirituba-Lapa, que é ali por cima da Marginal Tietê. Ela tinha sido paralisada pela Justiça, uma discussão lá do EIA-RIMA, e nós conseguimos agora ter uma decisão favorável e retomar essa obra. Então, aquela determinação do prefeito de nós retomarmos aqueles contratos, aqueles projetos que estavam paralisados, isso foi feito, conseguimos dar esse andamento. Uma delas, então, a da Chucre-Zaidan, foram feitos só os emboques dos túneis, o túnel não foi completamente feito, e tinha a parte do corredor também. Então, em breve, nós teremos a retomada das obras, sim. Isso já tem dinheiro reservado para o ano que vem, dentro do nosso planejamento, né, dentro do... Aguardando a liberação? Exatamente, tendo o resultado da licitação, daí tem os prazos, né, de recursos, tal, mas respondendo, a gente está tudo pronto para dar ordem de serviço e reiniciar as obras. Tá, e o Francisco aqui, ele fala assim, e o tal malfadado minhocão? Essa é uma discussão bastante grande da cidade, porque é uma obra enorme ali, né? Olha, muita gente critica, outros não, mas o fato é o seguinte, foi necessário num determinado ponto, é obra do Maluf, e tem muita gente que é anti-malufista, então critica uma coisa, mas tem que ver o seguinte, criticaram também a 23 de maio, que seria uma coisa louca, hoje a 23 de maio ficou assim uma avenida de 20 por hora em determinado horário, criticaram também outras obras, assim, então eu não critico o Minhocão. É feio, é horrível, mas talvez naquela época foi o momento de você ligar a Zona Leste e Zona Oeste, que era uma forma de fazer. Bom, enfim, hoje se discute muito aí essa questão do Minhocão, mas
faz parte da SP Obras também jogar esse minhocão no chão ou tirar ele dali, né? Porque já falaram que podia até levar toda a estrutura e montar um minhocão em outro canto. Isso seria uma operação logística muito complicada. Muito Então, isso complicado. realmente essa possibilidade não existe. Ah, nós participamos de alguma, como CIURB, né, da Secretaria de Obras, de algumas reuniões, mas é uma decisão muito mais É política do muito que. mais política, Porque né? o que acontece, eu tenho a mesma opinião com você, eu como cidadão. Ah, Realmente, o minhocão, em termos urbanísticos, né, ele é muito feio, ele perfeito. traz dificuldades para os moradores, ele cria uma zona ali embaixo do minhocão, né, muito da mesma forma que a Santo Amaro, muito degradada, né? Mas então eu vejo que a principal questão não é o minhocão, mas é o que fazer sem o minhocão. É como que você resolve o problema de trânsito sem o minhocão. Então, existe, parece que um compromisso com o Ministério Público de se desativar até 2029 o minhocão. Exatamente. Isso não quer dizer demolir, né? Sim. Quer dizer desativar, você não ter mais o uso dos veículos. Hoje, Mas o problema feio continua ali. exato, Quer dizer, é essa a decisão. é, E o que hoje, no final de semana, até para dar um conforto maior para os moradores ao lado, né, ele é fechado e tem ali, ó, é colocado mobiliário, as pessoas podem usar e fazem um bom uso daquele espaço no final de semana. Mas a questão é como se resolve o problema, né, do tráfego da cidade sem o minhocão. Então, são discussões que estão havendo, não existe uma decisão ainda, está se amadurecendo, está se fazendo estudos de tráfego, provavelmente deve sair uma consulta pública para discutir um pouco mais essa questão do que a população quer para a cidade. Né? Qualquer tipo de intervenção vai ser uma intervenção cara. Nós mesmos temos uma licitação lá, porque, independente da decisão que vai ser tomada, ela vai demorar um tempo para ser implantada e o sim. minhocão tem problemas, alguns problemas estruturais que a gente precisa resolver. Né? Então, nós vamos ter que fazer essas obras ali para garantir que até a tomada da decisão que essa estrutura não ofereça riscos para a população. Tenho uma pergunta aqui, só que eu não consegui ler o nome da pessoa. É o seguinte, que está falando aqui sobre o Autódromo de Interlagos. Perfeito. Houve lá integrações dentro do Autódromo de Interlagos para acabar se ajustando, né? Uhum. As condições ali. Existe, a pergunta que tem ali é o seguinte, existe a necessidade de se gastar dinheiro dentro do Autódromo de Interlagos ou não seria melhor fazer a concessão para aquele determinado evento? Porque o prefeito deixou claro que na gestão dele o autódromo não será privatizado. Isso, perfeito. Ah, então houve essa decisão política, né, do prefeito. Então existiam conversas de se Sim. privatizar ou se conceder ao autódromo, não sei direito qual o modelo que estava Ou se buscando. concessão ou privatização. Exato. E o prefeito tomou a decisão, né, de que não, o autódromo é um equipamento importante porque ele movimenta toda a economia da cidade. E é impressionante, eu não convivia, né, não tinha informação. O Autódromo de Interlagos ele tem evento, ele tem agenda cheia o ano Tem, inteiro. tem. Né? A gente imagina que a gente vê na corrida de Só na Fórmula corrida 1 de Fórmula 1 ou em algum show, mas ele tem evento todos os dias de várias categorias, né? Então ele tem uma movimentação intensa, é difícil você conseguir, né, fazer um evento. Até eu acho que por agora deve estar abrindo a agenda para o ano que vem. Tá, em março vai acontecer ali, acho que o Lollapalooza, né? Isso. Agora, no Lollapalooza final e do ano, já na tal. verdade a gente tem o Primavera Então, Sound. Então, e a partir do momento que e o prefeito não tomou essa decisão por nada, que ele enxergou, né, como o Autódromo Interlagos como um dá equipamento lucro, importante para dá não só o lucro. lucro específico, mas para movimentar a economia como um todo, Não, eu digo o seguinte, né? se ele dá lucro, eu posso investir Traz em outra impostos, coisa. E é lógico, se ele dá lucro é porque vai gerir toda aquela economia. Eu fui é, fazer a loucura de passar sexta-feira ali naquela região aí para chegar no meio mecânico, eu lembrei, quando eu estava no meio do caminho, eu falei, ferrou de vez. Porque eu lembrei que estava sendo. estava tendo a Fórmula 1. Aí, mas aí eu já estava
já estava no olho do furacão, aí não teve mais jeito. E daí a questão, e a gente vê alguns comentários, né? E daí você tem comentários de todo Sim. lado, né? Uns criticando o investimento, outros dizendo que o autódromo está largado. Então talvez quem está dizendo que o autódromo está largado não tem ido no autódromo nos últimos tempos. Por outro lado, quem diz que questiona, né, esses investimentos, talvez não tenha uma noção mais geral do movimento que traz a economia como um todo. Quer dizer, não é só o autódromo sendo locado e gerando recurso, mas é a quantidade de pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, de outros países e ocupam nossa rede hoteleira, movimenta táxi, aplicativo, bares, restaurantes. Então você movimenta a economia como um todo. E para você ter um melhor aproveitamento desse equipamento, por mais que seja um autódromo, né, ele tem vocação para utilizar melhor esses espaços. E autódromo o autódromo ali não foi feito para isso especificamente, Sim. mas ele tem uma questão de acesso à parte do miolo do autódromo, que é onde são montados os eventos. Para você conseguir acessar a parte interna da pista, hoje você não pode ter atividade de pista, atividade de corrida. Então, uma das coisas que demora muito quando a gente fala em eventos maiores é a fase, não é tanto o evento às vezes são 3, 4 dias, Essa mas é a transição, né? montagem e a desmontagem. Essa transição. Então, a partir do momento que você decidiu que a cidade vai ficar com esse equipamento, vamos melhorar a infraestrutura dele para receber melhor esses eventos, para valorizar aquele equipamento e a gente ter um maior retorno desses eventos. Então, uma das obras que vão ser feitas, foram feitas várias obras antes de adequação para esses eventos. Então, foi toda a área do estacionamento que tinha, foi feita uma terraplanagem grande, foram executados, não existia rede de esgoto na parte interna, por isso que era banheiro químico, você ia nos eventos, eram banheiros químicos. Um cheiro horrível, você tinha os banheiros muito concentrados. Sim. Hoje você tem a Milhares rede de pessoas, né? A gente fez um convênio com a Sabesp e foi feita a rede de esgoto na parte interna do autódromo. Então, quem foi nos últimos eventos de Fórmula 1 no The Town, viu que eram banheiros espalhados por toda a área e banheiros ligados na rede pública. Então, o problema de cheiro, de desconforto, não existiu mais. Foi melhorada toda a rede de drenagem do autódromo. Então, foram várias obras que já melhoraram muito a condição de receber evento e de reduzir o tempo de montagem e desmontagem. E agora a gente vai fazer mais obras ainda. Então, um dos comentários que teve agora na Fórmula 1, né, das arquibancadas provisórias. Então, vão ser feitas mais arquibancadas definitivas. O público da Fórmula 1 vem crescendo ao longo do tempo. Então, a gente vai construir mais arquibancada definitiva. Vamos fazer um túnel por debaixo da pista para permitir o acesso ao miolo do autódromo, ainda que esteja tendo corrida. Então, com isso, a gente vai conseguir, enquanto estiver havendo a montagem e desmontagem do evento, não parar com as atividades de pista. Então, tudo isso para melhorar esses tempos de montagem, de desmontagem, para a gente ter atividades em paralelo no autódromo e dar ainda mais vida, né, e possibilidade de retorno para a cidade com o autódromo. Então, foi uma decisão tomada, ao meu ver, bastante acertada, né? Então o autódromo está assumindo a sua vocação de arena, sim, não só do automobilismo, mas para eventos também. E não foi à toa, a gente teve uma ótima notícia nesse final de semana, que é a prorrogação por mais 5 anos dos eventos da Fórmula 1. Com certeza, né, isso só aconteceu, né, nós temos mais 2 anos dentro desse contrato, depois mais 5. Isso só aconteceu porque o promotor da Fórmula 1, né, e o pessoal viu que realmente a cidade está investindo no autódromo e para adequar. A Fórmula 1 também está mudando, ela está colocando eventos em paralelos, então viram realmente o interesse da cidade em investir no autódromo e melhorar esse equipamento. E como resultado a gente teve essa prorrogação de 5 anos. Exato. Talvez, secretário, eu acho que falta um pouco, e isso aí nós já estamos em cima da hora, até eu questiono um pouco a própria prefeitura, os assessores, né?
que falta um pouco mais assim é, é, de mandar um material mais elaborado para os próprios veículos de comunicação. Assim, ó, foi gasto X, desse X, é, esses milhões que gastaram aqui renderam tanto ali, com X de ocupação de hotéis, com a economia local, com isso, para a população entender. É, a população ela não sabe o que aquilo rendeu, sabe o que aquilo lá gastou. Sim. Né? Muitas vezes as informações ela vem de uma forma, e eu entendo isso, que ninguém joga, quer dizer, pressupõe-se, né, que ninguém joga dinheiro bom em coisa ruim. Pelo menos essa é a regra. Né? Tem gente que faz. A regra da boa gestão, né? Mas tem gente que faz. Perfeito. Mas a regra é essa. Não se joga dinheiro bom em coisa ruim. Não se ende vela boa para defunto ruim. Né? E assim em diante. E da mesma forma, que quando se faz um determinado tipo de investimento, a gente quer um retorno ali na frente. Isso aí, o senhor que veio aí da iniciativa privada sabe bem isso. Faço um investimento aqui porque eu vou ter um retorno X ali. Agora, o que está faltando, talvez, e aí fica uma dica, tá? Para os assessores, para o pessoal da comunicação da própria prefeitura, fica uma dica: é o seguinte: mande para os veículos de comunicação justamente isso, ó. O que foi o DETAL? DETAL foi isso, a prefeitura investiu tanto, os promotores investiram Y, desse investimento ficou X ali, que acabou agregando ali, mas isso rendeu tanto ali. O que isso é bom? Pergunta para aquela população também que está ao redor se eles querem que a Fórmula 1 vá embora dali. Se eles querem que a prefeitura deixe de tomar conta ali. É importante perguntar não só para quem usa, não só para a população flutuante, mas para a população que está naquele redor. Que eles sabem muito bem o que tem ali. Eu estou falando porque eu também conheço, eu sei ali que tem a ALCA ali, que é a Associação dos Usuários do Cartódromo de Interlagos, que tem todo final de semana. E não é nem um final de semana, todo dia eles estão usando ali o circuito do cartódromo ali, que são os futuros cenas que vão sair dali. O Barrichello saiu. Investimento. O Barrichello saiu dali e, olha, você vê como eu sou da Jurássico mesmo. O pai do Barrichello ia levar as fotografias para a gente no jornal. O Barrichello era garotinha, era nenê, tinha 7, 8 anos quando ele começou a correr de kart. E a gente divulgava aqueles negócios. Quer dizer, é uma coisa que já vem. Além disso tudo, ele tem aquele sentimento, né? Aquela coisa de amor, né? De amor por aquilo, por aquele tipo de equipamento que está ali, como foi o caso do Pacaembu. Né? Então existe aí, talvez, privatizações e concessões que são questionáveis pela população, existem outras que, como é o caso aí, que a prefeitura não falou, não vou fazer aqui na gestão, mas de repente vai chegar um momento, mesmo que o prefeito se reeleja agora, ele não teria uma terceira reeleição, porque a regra não é essa. Até que mude a regra, né? Mas a regra, por enquanto, não é essa. Que numa outra gestão, na hora que ele foi embora, alguém fale: não, ele não queria, mas eu quero. E acho que discutir com a população, entender um pouco melhor, talvez a população consiga entender um pouco mais, né? E fica aí a dica, se quiser, nós estamos em cima da hora, justamente por isso, para que volte. Muita gente, eu mesmo desconhecia muitas as atuações da própria secretaria. Tenho certeza que muita gente da população não entende o trabalho da SP Obra. E já começou a elucidar aqui, isso foi muito, mas muito bom mesmo. Te agradeço, Pedro. Assim, para nós, como eu falei, é um prazer. Essa tarefa de comunicação em tempos de internet, né, e virtual, e redes sociais, é uma tarefa bastante complicada. Te dou
toda a razão, né? Eu acho que a prefeitura tem que sempre melhorar, né, as suas ações de comunicação. Convido os seus ouvintes, o prefeito Ricardo Nunes, como eu estava falando, todo dia ele está na rua inaugurando equipamentos novos e a gente não vê essa informação, né? Exato. E tem muita coisa sendo feita pela cidade. Tenho certeza que a hora que começar a se mesclar, as pessoas vão ter uma noção mais exata de tudo que está sendo feito na cidade. Como o prefeito sempre fala, todo dia, né, tem coisa para melhorar, né? Tem muita coisa para melhorar. E ele fala para a gente, né? Para todos os secretários, a gente tenta seguir isso. Acordem de manhã e ao levantar pensem o que eu vou fazer para melhorar a cidade, a vida das pessoas hoje. E principalmente das pessoas que moram mais na periferia, que são mais Sim, afetadas, né? Então, isso me dá satisfação pessoal mesmo quando a gente pega o nosso mapa de obras, né, que a gente faz na cidade e vê que elas são concentradas especialmente na na periferia, periferia. né? E só para terminar aqui a minha fala, a gente está fazendo um programa muito interessante hoje, que é o Plano Municipal de Redução de Riscos, em conjunto com diversas secretarias, mais especificamente com a Defesa Civil, com a Secretaria de Segurança Urbana, em que estão sendo feitas 200 censos em áreas R3 e R4, que são as de maior risco na cidade. E nós, dentro desse programa, também estamos envolvidos 100 projetos de áreas de risco R3 e R4. Então, o prefeito nos deu essa tarefa importantíssima de equacionar os problemas das áreas R3 e R4 da cidade. R3, R4, que sigla? Então, as áreas de risco pela Defesa Civil, né, vai de R1 a R4. Certo. Quanto maior o número, maior o risco. Maior o risco. Então, R3 e R4 são as áreas de maior risco. Então, nós estamos aprontando 100 projetos para áreas R3 e R4, já começaram a ser entregues pelos projetistas. Até fevereiro a gente vai ter os 100 entregues, então, enquanto isso, nós estamos analisando os projetos e vamos colocar eles em licitação. Então, vai ser um programa muito importante, voltado especialmente para as periferias, para a gente garantir, primeiro, a segurança das pessoas e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Tá certo. Secretário, só aí, a última perguntinha agora, porque nós estamos batendo aqui no final. 2023, já chegando 2024, nós estamos quase assim, final de ano, comecinho do ano que vem, enfim. As pessoas saem de férias, eu não. Eu não saio de férias. Mas a maioria sai de férias, quer dizer, a cidade fica um pouco mais livre, dá para se trabalhar um pouco melhor. Mas também as obras entram um pouco em férias, como é que fica isso? Não, tem um recesso? Não tem? Nunca. Não tem recesso. E especialmente nós temos um período de chuva, então Exato. na nossa secretaria, novembro, dezembro, janeiro são os meses que a gente mais trabalha. Então os assessores sabem que também estarão com a gente. O máximo que vai fazer está liberado no dia 24, véspera de Natal. Pode ir lá, come o peru e volta para o trabalho. Exatamente. Então tá certo. Não pode beber, viu? Porque no dia seguinte tem que trabalhar. Secretário, olha, muito obrigado. Volta aqui, né? Não, estou à disposição. Tem muito assunto que a gente não abordou. Exato, né? demais. E para nós que é um prazer poder trazer essas informações, tirar as dúvidas dos seus ouvintes. A gente não tem o monopólio do acerto, né? Mas tenham certeza, né? Não só nós na CIURB, como todas as secretarias estão muito motivadas a fazer um bom trabalho pela cidade. Exato, que a sua secretaria tem muita coisa, né? A gente falou aí da obra. Toquei na Santa Amaro, porque é uma obra que está visível mesmo, né? Tá muito visível aí. Falou aí sobre o BRT que vai até Aricanduva, aí, que também pega uma extensão. Falou um pouco do Minhocão, falou do... Tem muita coisa para falar. A gente podia bater o seguinte, vamos marcar e fazer uma etapazinha aí, eu peço para a assessoria, falar, olha, o secretário hoje, seria bom falar sobre isso. Tá? Então a gente pode falar um pouco da Zona Norte. Até porque a Cláudia aqui está mandando aqui, que ela falou, esqueceu da cidade de Tiradentes.
Não esquecemos não. Tivemos na cidade de Tiradentes. Não, nós não falamos. Não falamos, né? Mas estivemos lá na... Cláudia está mandando aqui. Na cidade de Tiradentes, então tem muita obra. Então a gente está à disposição, Pedro, é um prazer realmente estar aqui com você, com seus ouvintes e prestar esses esclarecimentos. Tá bom. Olha, e fica aberto aqui não só para a sua secretaria aí, mas para outros secretários também aí que vêm aí para a gente conversar. Fica aberto aí o Modonese. A única rádio que abre o espaço aqui para receber as 32 subprefeituras tem o mesmo tempo que o senhor teve. Então, as subprefeituras também, os subprefeitos também estão aqui fazendo balanço, respondendo aí fica mais próximo, né? E para mim foi 1h30 extremamente agradável, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que seus ouvintes tenham gostado dos esclarecimentos. Obrigado, secretário. E vamos terminando o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E agora você vai ficar aí com a programação completa da Rádio Trianon e voltamos amanhã, ok? Tchau!